single day I'm gonna make something great. That's my way. Olá, turminha! Vamos começar nossa aula de história de hoje. Lembrando que em 2000, muitos países, comemoraram a história do Brasil, dos seus 500 anos de descobrimento. No entanto, como nós podemos dizer que o Brasil foi descoberto há 500 anos, se nesse território já viviam milhares de indígenas? É uma questão a se pensar. Havia cerca de 4 milhões de indígenas nesse território. Mas há 500 anos, Cabral com sua esquadra, com sua comitiva, chegaram ao Brasil e acreditaram que aquelas pessoas que aqui moravam, não eram pertencentes e não eram donos daquele território. E a partir daquele momento, foi descoberto o Brasil, foi nomeado, e a partir daquele momento eles espalharam por todo o mundo, todos os territórios, que eles tinham descoberto esse território. Só que nós sempre evidenciamos a importância de que aqui já tinha pessoas morando, então aqui esse território já tinha donos, Então, em 2000, quando completou exatos 500 anos do descobrimento do Brasil, vários indígenas que sobreviveram a toda essa história de massacre, de disputa de terra, nesses 500 anos, fizeram uma marcha de protesto contra essa data, porque esses 500 anos foram 500 anos de muita luta. Muitos dos indígenas foram dizimados, foram mortos, e essa situação não é uma data para se comemorar pelos indígenas. Então, o seu protesto naquele 22 de abril, que é o dia do descobrimento do Brasil, descobrimento, é uma data muito remota, muito a se refletir, mais a se refletir do que a se comemorar, porque aí nós paramos para ver quem são realmente os verdadeiros donos deste território. Mas a análise que a gente vai fazer de hoje é uma análise, outra análise, que é a seguinte: se os portugueses espalharam pelo mundo, que foram eles que descobriram o Brasil quando aqui chegaram. Mas antes dos portugueses chegarem aqui, os indígenas já estavam aqui. E antes dos indígenas, quem é que chegou primeiro nesse território? É o assunto da página 200 e 201 do livro de vocês, os primeiros habitantes da América. Para se descobrir quem foram os primeiros habitantes da América, vários paleontólogos, arqueólogos, historiadores, precisaram fazer pesquisas no território brasileiro para identificar vestígios. Vocês lembram daquela nossa aula onde a gente produziu uma massinha de modelar, onde a gente ficava construindo vestígios de dinossauro? Pois é, os paleontólogos, eles já buscavam, naquele momento que eles estavam querendo saber a história do nosso país, quem foram os primeiros habitantes do nosso território. Alguns estudiosos dizem que os primeiros habitantes chegaram por volta de 10 mil anos atrás. Outros estudiosos já dizem que foi há muito mais anos, mais de 15, 20 mil anos atrás. Por quê? Porque foi encontrado no Brasil, num local que se fica lá no sítio arqueológico Boqueirão da Pedra Furada, que fica no município de São Raimundo Nonato, lá no Piauí. Lá no Piauí é um grande sítio arqueológico onde há muitos vestígios dos nossos descendentes, das primeiras pessoas que habitaram esse território. Então, para que os pesquisadores pudessem ter liberdade, acessibilidade de pesquisar e descobrir a história desse território, foi transformado esse mesmo local, que é o que eu acabei de citar, ele foi transformado, em sítio arqueológico São Raimundo Nonato. Foi criado, o sítio arqueológico São Raimundo Nonato, no Parque Nacional da Capivara. Esse novo sítio que foi criado
foi para que os pesquisadores pudessem ter mais acesso e descobrir realmente a nossa história, que é publicada nos livros, né, da educação fundamental, do Fundamental 1, Fundamental 2, do ensino médio. Então, todo o trabalho que eles estão desenvolvendo lá é uma pesquisa científica para que nós possamos ter embasamento e sustentabilidade de dizer quais são as origens, né? Então é muito importante, né, que esses locais onde há vestígios dos nossos antepassados seja transformado em parque nacional. Tanto é que esse parque, o São Raimundo Nonato, ele se transformou em patrimônio cultural da humanidade. O que isso quer dizer? Que aquele território ele é especial para o mundo todo. Por quê? Porque lá tem vestígios dos nossos antepassados, certo? Então, nessa aula de história de hoje, nós não paramos em Cabral, né? Acerca da história do Brasil. Cabral veio, trouxe os portugueses, que depois chegou os africanos, mas aqui já tinha dono, que eram nossos indígenas, né? Que até hoje lutam pelo seu direito, seu espaço. Nós podemos destacar a história de Daniel Munduruku, que é um indígena, que ele faz questão de se afirmar, né, como índio, e defende os ideais da sua etnia, defende os ideais da sua comunidade, defende os direitos do indígena. Porque hoje nós sabemos que índio não é só aquele que fica lá na toca, né? O índio também está nas faculdades, está na nossa escola, está na nossa cidade, está na nossa descendência. Combinado? Espero que tenham entendido. Um beijo, turminha!